A palavra de Deus é escudo e abrigo, firme fundamento, verdade e abrigo, é lâmpada aos pés, caminho de paz. Graças e paz, tudo bom? Deixa eu me arrumar aqui. Amados, vamos lá, capítulo 19, 20 e 21 de Êxodo. Vocês viram lá os 3 meses após sair do Egito? 3 meses após sair do Egito, os israelitas eles se acampam lá no deserto do Sinai. Deus propõe um pacto, pretendendo tomá-los como um tesouro particular, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essa é a promessa para o povo de Israel. Se eles obedecessem a sua voz, o povo concorda. Deus ordena que se purifiquem, lavem suas vestes, para no 3º dia Deus descer sobre o monte em meio a fumaça, fogos e trovões e um som forte de trombeta, destronando sua santidade e poder, proibindo o povo de se aproximar sob pena de morte. Então lá no 19, a gente vai te falar uma particularidade aqui. Olha que interessante. Você sabia que se o povo, no capítulo 19, tivesse ouvido a Deus, talvez nós não precisaríamos, talvez Jesus viria e faria um pouquinho diferente. Ele morreria por nós da mesma forma, porque é só em troca do sangue dele, sacrifício eterno. Mas se o povo ouvisse a Deus, com certeza Moisés teria um outro papel, porque a Bíblia diz que Moisés era amigo de Deus e foi através de Moisés que o povo foi caminhando e vendo os sinais no Egito. Agora Deus queria falar com o povo tete a tete, irmão, no particular com cada um. Mas olha o que o povo fez. O povo ficou com medo, você leu lá, e disse: Moisés, fala tu com ele para que nós não o vemos e não morramos. Sabe o que eu aprendo com o capítulo 19? O povo sempre quer terceirizar o serviço. Deus queria falar com o seu povo, queria se apresentar ao seu povo. A mesma atmosfera que Moisés entrava, na mesma área que Moisés entrava, Deus queria trazer o seu povo, mas o povo quis terceirizar o serviço. Ou seja, o povo ainda não mudou, gente. O povo não mudou. O povo ainda quer a bênção, mas não quer Deus. O povo ainda quer a vitória, mas não quer estar na presença de Deus. Por quê? Porque sabe que pode dar ruim. Sabe que para ficar na presença de Deus tem que renunciar à sua vontade, seus desejos, e tem que andar segundo os estatutos do que está escrito na palavra de Deus. E o povo não quer renunciar à cervejinha, o povo não quer renunciar à pornografia, o povo não quer renunciar ao adultério, o povo não quer renunciar à fornicação dos finais de semana, sempre com uma pessoa diferente. O povo não mudou, o povo continua o mesmo. Gente é gente, é a mesma coisa. Então você vê ali que o povo em Êxodo capítulo 19 perdeu uma grande oportunidade de ouvir a voz de Deus e ver a Deus como Moisés fez, mas por causa da sua incredulidade, do seu orgulho, da sua soberba e de não querer descer na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que eles tinham que se santificar. Olha, tudo parece que eles não se santificaram o suficiente, por medo de morrer, não quiseram estar na presença de Deus. Muita gente quer vitória, muita gente quer bênção, mas ninguém quer permanecer na igreja. Ou seja, o povo acha que Jesus é band-aid. Quando está dodói, vem para a igreja. Quando sara, vai embora. Tem problema no casamento, vem para a igreja. Resolveu o problema, vai embora. Precisa de emprego, vem para a igreja. Acabou, recebeu o emprego, vai embora. Temos muitas pessoas assim, infelizmente. E a história só se repete. Depois a gente viu o Êxodo capítulo 20, onde Deus fala dos 10 mandamentos. Deus se pronuncia, estabelecendo os 10 mandamentos da base moral e religiosa para Israel. Adoração exclusiva a Deus, a proibição de ídolos e a respeito ao seu nome. Guardar o sábado, honrar os pais e as proibições contra matar, tá? No original, tá, irmãos? Aqui vai falar, não é matar, tá? No original é assassinar. Porque se Deus colocasse nos 10 mandamentos não matar, nós não poderíamos matar nenhum frango para comer. Porque está escrito não matar, eu não posso matar. Então, eu não poderia matar um frango, não podia matar um animal para se alimentar. Não tem como.
tá? Então no original, no hebraico, não é matar, é assassinar. Por quê? Porque se criou uma ideia que o ladrão pode entrar na minha casa, estuprar minha mulher, meus filhos, e eu não posso fazer nada, eu tenho que entregar na mão de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz. Quando a gente lê Levítico, você vai ver que é totalmente diferente. As leis morais é diferente. Eu não posso assassinar. O que é assassinar? Eu não gostar de uma pessoa, maquinar uma situação para matá-la, para assassiná-la. A Bíblia diz que eu não posso assassinar. Caim assassinou Abel, não matou, assassinou. O que é assassinato? Assassinato é quando você programa, maquina, planeja dia, hora e lugar, leva a pessoa lá e assassina ela, tá? Sem ela te dever nada. Você assassinou um inocente, você matou aquela pessoa por nada. Agora, quando a pessoa ela entra na tua casa para fazer alguma coisa contra você e a sua família, você pode sim usar de direito para se defender. Você pode matar. Matar não é assassinar, tá bom? Então, assassinar é uma coisa, matar é outra. Então, a tradução aqui correta não é matar, mas é sim não assassinar, não matar inocente, né? Mas para você se defender, a sua família, a sua honra, né? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que se alguém der um tapa na direita e da esquerda, Jesus mesmo diz que aquele que não ama a sua pátria, né? Então, quer dizer que se estourar uma guerra, tu não vai para a guerra porque você não pode assassinar? Ou você vai chegar lá, vai se entregar? Todos os povos da Bíblia guerreavam, irmãos. O povo de Israel, o povo que guerreia até hoje, e Deus os pune por isso, pela morte dos outros inimigos? Não, porque eles estão se defendendo. Israel, se você vê a história de Israel, Israel é um país bem pequenininho, e eles são atacados desde o dia em que nasceram. Poucas vezes você vai ver o povo de Israel indo à guerra sem a ordem do Senhor. Israel só se movia com a ordem do Senhor. Você não vê ele matar ninguém de graça, tá? Então, essa é a diferença de assassinato e matar. E outra coisa importante, ele começa dizendo ali em Êxodo 25, 20 verso 5, eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, ou seja, a maldição hereditária agora virou lei. Antes não era lei, só que já existia. Lembra? Pastor, maldição hereditária não existe. Não existe? Qual foi a maldição do homem quando Adão caiu? Do suor do teu rosto, a partir de hoje, tu comerás. Ou seja, sem esforço físico, sem cansaço, você não se alimenta. Isso é uma maldição hereditária. Por causa de Adão pecou. Você pecou? Não. Eu também não. Mas por que nós estamos condenados? Romanos 3:23. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos. Por que estão destituídos da glória de Deus? Herança de Adão. Adão pecou, perdeu a comunhão com Deus. Por causa dele, a sua descendência toda ficou sem Deus. Então Jesus teve que entrar na história para nos trazer de volta a promessa. Então, em nome de Jesus, eu quebro a maldição que estava sobre mim e agora eu sou lavado e remido no Cordeiro. Pastor, mas eu já sou cristão, a maldição hereditária quebrou? Depende. Por quê? Porque somente o nome de Jesus pode quebrar. Só que a palavra diz que se a maldição for pecados, então o pecado ele tem que ser confesso. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tiago 5 diz, havendo alguém enfermo, chamais os doentes, havendo alguém enfermo, chamais os presbíteros, e os presbíteros ungirão, se havendo pecado, confessai uns aos outros, para que haja cura. Ou seja, então tem maldição que passa de pai para filho, e às vezes são maldição de pecados. Ou seja, o avô foi idólatra, a mãe foi idólatra, agora a filha está enferma, mas ela também é idólatra. Então, às vezes, ela está enferma por causa da idolatria que está na linhagem da família. Nós já atendemos pessoas aqui que a avó era mãe solteira,
a mãe era mãe solteira, a filha agora era mãe solteira. Ou seja, 3 gerações frustradas com o casamento. Quando essa mãe aqui entendeu, ela confessou Jesus, desligamos, hoje a filha dela é casada. Mas a filha dela já tinha passado por vários relacionamentos e nunca chegava no momento do casamento, porque maldição hereditária sobre a vida daquela pessoa. Tá? Então, maldição hereditária, você querendo ou não, existe. Pastor, e quando termina? Mas a Bíblia diz que quando aceita Jesus, tudo novo se fez. Quer dizer então que a conta no banco que você ficou devendo antes de aceitar Jesus, ela vai sumir quando você aceitar Jesus? Não, a conta vai continuar lá. Mesmo sendo cristão, mesmo sendo agora nova criatura, tudo se fez novo, mas a tua conta está no banco para pagar. O filho que você fez do casamento anterior está lá. Se você não pagar a pensão, você vai preso? Então não é assim que funciona, amados. A Bíblia diz que ele se fez maldito. Ah, pastor, mas ele se fez maldito e carregou as minhas maldições. Mas ele também disse que se fez enfermos para ser curado. E tu não fica doente? Deus também levou sobre si as nossas dores. Tu não tem dor de cabeça? Ele levou sobre si nossos pecados. Tu não peca? Então maldição hereditária existe, tá bom, irmãos? Então cuidado com o que você semeia. Às vezes você fala, Deus me perdoa, eu não vou pagar. Não, é porque a Bíblia diz em 1 Samuel que aquilo que você faz no culto, o teu filho vai fazer à luz do dia. Teu filho vai pagar, teu neto vai pagar. O pai bebia escondido, o filho vai ser um alcoólatra à luz do dia. E se o filho não se arrepender, o neto vai ser um alcoólatra e um drogado à luz do dia. Um abismo puxa o outro, né? Então, a maldição vai até a 3ª e 4ª geração, segundo Êxodo capítulo 20, verso 5. Sou um Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Por que 4ª geração? Porque é a última. Morre, acabou a geração da pessoa na terra. Tem muita gente que tem maldição hereditária no púlpito da igreja. Na igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, você viu lá no 10 mandamentos, honrar pai e mãe para quê? Para que seus dias sejam longos na terra e prósperos. Por isso que tem tanta gente lascada, porque não perdoa pai, se converteu, mas não quer saber da mãe. O pai morreu e não liberou o perdão para o pai, e ainda fica falando mal da memória, fica, meu pai era isso, meu pai era aquilo, fica jogando, envergonhando o moral, ainda que o pai não mereça, mas é pai, você tem que honrar, sendo ele bom, sendo ruim, sendo a mãe boa ou sendo ruim, você tem que honrar o moral, a história dela, senão é desonra, você vai acabar pobre e vai morrer cedo. Duvida? Vai no cemitério, conta lá 10 túmulos. Eu tenho certeza que de 10, 8 é de jovens e apenas 2 é de gente que morreu de saúde. Tá bom? Vamos continuar lá então. Depois no capítulo 21, que é o último agora, a gente vê o Código das Alianças das Leis Civis. Tá? Então esse capítulo inicia uma aplicação da prática da lei da vida cotidiana dos israelitas, ou seja, abordando leis sobre a escravidão hebraica, direitos à libertação, estabelece regras sobre homicídios, lembra que eu falei matar e assassinato são duas coisas diferentes, agressões físicas, sequestro e danos causados por animais ou negligências, como um poço aberto. Essas leis visam proteger a vida e a propriedade e promover a justiça social dentro da nação de Israel. Olha que interessante, querido. A nossa Constituição brasileira e as nossas leis, elas vêm baseadas na Bíblia. Porque a Bíblia ela é que aponta para o certo e o errado. Se pode matar, se não pode matar. Se pode mentir, se não pode mentir. Então, e as pessoas, hoje, muitas são ateias, não acreditam em Deus, mas a sociedade em que elas vivem foi plantada e gerada pela palavra. Né? Vamos ver aqui o resumo de cada capítulo. No capítulo 19 a gente viu a santificação do povo e a teofania, a missão de Deus no Sinai, né? Uma teofania, segundo a teologia, é quando Deus aparece pessoalmente. A gente viu isso também lá em Gênesis, quando anjo luta com Jacó. Então é uma teofania porque, segundo os teólogos, seria Jesus ali guerreando com Jacó, tá? E depois a gente viu também no capítulo 20 a proclamação das leis morais, que são os 10 mandamentos, que você já conhece, que não tem nada a ver com o mandamento que o povo prega aí, né? O mandamento de Êxodo é diferente do mandamento que geralmente a Igreja Católica prega, tá bom? Ah, pastor, e o sábado? Irmãos,
quando a lei fala do sábado, não está falando que eu tenho que descansar. Está falando que eu não posso, porque qual que era a área de trabalho de Israel, aqui do povo hebreu? Era animais e plantação. Então eles teriam que trabalhar, é uma simbologia, eles tinham que trabalhar 6 dias e descansar no sábado, que para a terra descansar. Se eu não me engano, também tem lá na frente de Levítico, você vai ver que eles podiam plantar não sei quantos anos, e 1 ano eles não podiam plantar, porque eles tinham que deixar a terra descansar. Então Jesus disse: meu pai não descansa e trabalha até hoje. Ou seja, sábado, ele não é um dia, sábado é uma pessoa. Sábado aqui ele está representando a figura de Cristo, tá? Descansar nele. Sábado você não vai fazer nada, sábado você vai tirar um dia para orar, porque lembra que no tempo da lei não era tempo da graça. O tempo da graça você ora dentro da tua casa, o tempo da graça você ora dentro do teu carro, qualquer lugar Deus está falando com você, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Mas no tempo da lei não, no tempo da lei eles tinham que cortar lenha, preparar animal, preparar todo um ritual para fazer um sacrifício para adorar a Deus. E não tinha como fazer isso dia de semana. Geralmente eles teriam que fazer isso pelo menos uma vez na semana. Então Deus instituiu o sábado para sacrifício, adoração ao Senhor. Não, e hoje, pastor, eu vivo pela lei? Não, eu vivo pela graça. Hoje nós não precisamos mais guardar o sábado, porque quem nos guarda é Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe você e até os últimos 3 capítulos.